Vamos lá! Hoje a gente vai tentar decifrar o código da League Two, que é, sem exagero, a brutal quarta divisão do futebol inglês. Sabe qual é a grande questão? O que separa os times que conseguem subir daqueles que ficam pra sempre naquele limbo? A resposta, olha, não é sorte não, é pura ciência. E a gente vai desconstruir essa fórmula juntos. Pois é, essa é a pergunta que vale milhões, literalmente. E o segredo para sair desse labirinto, dessa liga tão difícil, não tá na camisa, na tradição, nem mesmo na sorte. O segredo, na verdade, é uma fórmula bem precisa que a gente vai começar a analisar agora mesmo. E por que brutal? Porque aqui o sucesso não acontece por acaso, de jeito nenhum. Ele é o resultado de uma equação muito delicada, sabe? Um equilíbrio de fatores que acabam definindo o destino dos clubes. E o primeiro pilar dessa fórmula, bom, ele começa muito antes da bola rolar. A primeira alavanca, então, é a infraestrutura. Pensa assim, o estádio, o centro de treinamento, tudo isso é a fundação de um prédio. Se a base não for sólida, o resto todo, mais cedo ou mais tarde, corre o risco de desmoronar. A gente vê que a liga se divide em 3 níveis bem claros de estrutura. Lá no topo, tem clubes como o MK Dons, que já tem instalações de primeira, sabe, de divisões superiores. No meio, equipes como o Chesterfield têm uma base boa, funcional, que permite sonhar com acesso. E lá embaixo, times como Accrington Stanley jogam com o que tem, focando mais em sobreviver. Essa diferença, logo de cara, já cria um abismo enorme na competição. E por que isso é tão importante? É bem simples, na verdade. Instalações melhores atraem jogadores melhores. E não só isso, abrem portas para gerar mais grana, mais receita. É um ciclo que se alimenta, sabe? Ele se paga tanto dentro quanto fora de campo. E falando em grana, a gente chega na segunda alavanca, o orçamento. Porque no final das contas não adianta ter ambição se não tiver combustível, né? E no futebol, esse combustível é o dinheiro. A diferença de dinheiro aqui é absurda. Os clubes mais ricos gastam mais de 5 milhões de libras por ano só em salários. Enquanto isso, os times com menos grana operam com menos da metade disso. É tipo correr uma maratona de carro contra alguém que está correndo a pé. A disputa é bem desigual. Mas qual o impacto real desse dinheiro? Vamos pensar um pouco nesse número aqui. 1 milhão de libras a mais no orçamento. O que isso compra? E aqui está a resposta. Esse milhão a mais, ele compra de 6 a 8 pontos a mais na temporada. É isso mesmo, as análises da própria competição mostram essa correlação direta. Ou seja, aqui o dinheiro não só fala, ele grita. Ele literalmente compra uma posição melhor na tabela. Ok, e isso nos leva à terceira alavanca, que talvez seja a mais importante de todas, a torcida. Ela é o coração do clube, a âncora que não deixa o barco afundar quando vêm as tempestades. E acredite, nessa liga as tempestades sempre vêm. E assim como no dinheiro, o apoio da torcida varia demais. Existem os clubes com mais de 7 mil torcedores por jogo que criam uma atmosfera e uma base de receita incríveis. E tem os clubes menores, com menos de 3 mil, que simplesmente não conseguem competir nesse nível. O pulo do gato é o seguinte. Uma torcida grande e presente gera uma receita constante, previsível. E o que isso significa na prática? Menos dependência de um único dono ou investidor. E mais capacidade de aguentar o tranco quando os resultados em campo não são bons. Certo! Então a gente tem as 3 alavancas: estrutura, dinheiro e torcida. Mas o segredo não é só puxar uma delas no máximo. A verdadeira arte, a maestria, está em encontrar o equilíbrio perfeito entre as 3. Vamos ver um exemplo clássico de desequilíbrio. Imagina um clube que constrói um estádio espetacular, muito melhor do que precisaria para aquela divisão. Mas e se não tiver torcedor para encher esse estádio? Essa infraestrutura de ponta vira um elefante branco, um ralo de dinheiro. Outro caso, um clube recebe um caminhão de dinheiro de um investidor e monta um time caríssimo. Só que, sem uma estrutura sólida por trás, ou sem uma base de fãs para dar estabilidade, esse dinheiro pode ser simplesmente rasgado. Gastar muito não é garantia de subir. E aqui chegamos na descoberta central de tudo isso. A capacidade de competir ano após ano, a resiliência, ela não vem de ter um único superpoder. Ela vem de um equilíbrio saudável. Os clubes que realmente se dão bem são aqueles onde a estrutura, o dinheiro e a torcida trabalham em sintonia. Então, chegando ao apito final, qual é a grande lição que a gente tira de toda essa análise? A resposta, para alguns, pode ser até uma surpresa. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A League Two pune quem vive de nostalgia e recompensa quem é eficiente. O nome na camisa, a história, nada disso ganha jogo.
O que ganha é ter um projeto inteligente, enxuto e que usa dados a seu favor. Então, o código é esse. O sucesso nessa liga não é um acidente, é método. É a fórmula exata entre ter uma estrutura equilibrada, gastos controlados e uma torcida que joga junto. No fim das contas, uma gestão inteligente vale muito mais do que um nome famoso. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, né? Olhando para o cenário de hoje, com essa fórmula na cabeça, quem é que está conseguindo acertar nesse equilíbrio tão delicado? E por outro lado, quem parece destinado a repetir os mesmos erros de sempre? Fica aí a reflexão.